Dricos du Plessis contra Khamzat Chimaev é a grande luta do final de semana. E para mim é a grande luta do ano, porque pode marcar a coroação daquele que, na minha opinião, é o rei sem coroa do esporte, né? O desafiante Khamzat Chimaev, que é o meu lutador favorito da atualidade, né, cara? Eu sou uma pessoa que tem como lutador favorito de todos os tempos o grande Anderson Silva, né? E eu acho que, assim, são estilos completamente opostos, mas dá para traçar um paralelo entre esses dois lutadores no sentido de que, porra, você viu o Anderson Silva lutar e a impressão que dava era que o adversário nem merecia estar no mesmo octógono, né? Tamanho era o baile que ele era capaz de dar ali na luta em pé. Da mesma forma que eu acho que a impressão é a mesma quando a gente assiste o Chimaev, né? Tamanho o atropelo que o Chimaev é capaz também aí de infligir em seus oponentes, né? Eu acho que nós podemos estar aí prestes a vivenciar um momento histórico do MMA, né? Pode ser aí o primeiro título de um lutador que no final de sua carreira pode estar entre um dos maiores da história, né? Eu acho que existe uma grande chance de isso acontecer. Para mim, não preciso nem falar então que eu acho que o Khamzat é o grande favorito nessa luta, né? A narrativa que eu vejo para o lado contrário entra muito naquela coisa de que, porra, se essa luta acabar no primeiro round, Chimaev é favorito. Agora, se a luta se prolongar, for pro terceiro round, quarto, quinto round, aí o Dricos du Plessis é que vai ganhar, né? O Dricos du Plessis é que é o favorito se a luta acabar por pontos, né? É a questão do gás do Chimaev, né? O grande ponto fraco, né, do lutador aí da Chechênia. E eu acho que essa narrativa é muitíssimo exagerada, né? Eu acho que o gás pode sim ser visto como um ponto fraco do Chimaev, até porque assim, ele não mostra muitas deficiências, né? Mas eu acho que até por não mostrar muitas deficiências, eu acho que o pouco que ele mostra acaba sendo superdimensionado, né? Porque essa coisa do Chimaev não ter gás vem de basicamente duas lutas, né? Vem da luta contra o Durinho, que é uma luta que, porra, se tu assiste todas as lutas da carreira do Chimaev, não resta dúvidas de que essa luta é uma exceção, né? Foi uma luta em que ele resolveu, não, vou cair na porrada aqui, os 3 rounds e foda-se. E é isso, né? Tudo bem, ele tentou derrubar logo no início, aí não quis trocar chão com o Durinho, né? Dá para entender, né? Durinho é pica, mas assim, todo mundo sabe que foi uma estratégia errada, até mesmo se ele optando por lutar só em pé, mesmo assim ele cair, ele fazer uma trocação franca do jeito que ele fez, foi uma estratégia errada. Isso é bem documentado, que ele, a equipe dele da época, todo mundo sabe disso, né? Eu acho que é complicado pegar essa luta e tirar isso como um parâmetro para lutas futuras. Eu acho que foi muito mais um aprendizado para o Chimaev e uma exceção na carreira dele, né? E que bom que isso aconteceu, porque foi uma luta muito foda, né? E aliás, para mim, foi um dos melhores durinhos que já apareceram para lutar. Eu acho que o Gilbert Burns estava no auge naquele momento, né? Entregou tudo que ele podia entregar e foi uma luta do caralho, né? A outra luta que se usa, né, para basear essa narrativa do Chimaev não tem gás é a luta contra o Kamaru Usman, que aí sim é uma luta que eu acho que dá para tirar mais como um parâmetro para lutas futuras, né? Que é uma luta em que o Chimaev sim veio para fazer o que ele faz normalmente, derrubar e atropelar, né? E ele no primeiro round derrubou e atropelou o Kamaru Usman de uma forma
que ninguém nunca fez, né? Ninguém jamais fez com o Kamaru Usman o que o Khamzat Chimaev fez com ele no primeiro round, né? Foi um atropelo, um amasso, quase finalizou, mas é aquilo. O Usman sobreviveu e realmente no segundo e terceiro round, Chimaev não foi mais o mesmo. Mas isso não quer dizer que ele estivesse morto, né? Não quer dizer que ele estivesse entregue, não, é só sobreviver e aí vai ganhar. Porra, tu é atropelado no primeiro round, cara, tu também fica na bad, né? Tu não tá lá 100%, né? E o segundo round dessa luta mostra isso bem, demonstra bem isso. Ninguém fez quase nada no segundo round, né? Foram pouquíssimos golpes desferidos, o Usman foi um pouco melhor, né? E no terceiro round, o Chimaev, né? Foi uma luta equilibrada, mas o Chimaev foi um pouco melhor no terceiro round e conseguiu derrubar o Usman. Né? E derrubar o Kamaru Usman não é pouca merda, né, cara? Um lutador que tá morto, que tá entregue, no terceiro round ainda conseguir derrubar o Usman e vencer o round não é qualquer coisa. Eu acho muito esquisito as pessoas que assistem essa luta e o que tiram dela é que, porra, Chimaev depois do primeiro round morreu. É isso. Porra, cara, eu assisto essa luta, o que eu tiro dela é, meu Deus, assim, é o que esse cara fez com o Kamaru Usman no primeiro round, eu nunca vi na minha vida. E assim, a gente não tá falando de um Kamaru Usman acabado, né? Que a última luta dele contra o Joaquim Buckley mostra que ele não tá acabado. Pode não estar no auge, não ser o Kamaru Usman no auge da confiança de campeão, mas ainda assim é um Kamaru Usman, ainda é, para mim, o melhor lutador que o Chimaev já enfrentou, né? E com um estilo também bem complicado para ele, né? Porque é um cara muito difícil de ser derrubado e dominado assim no chão, como ele foi, né? Então, eu vejo essa narrativa como algo exagerado. E, principalmente, eu não vejo no Dricus du Plessis um lutador com qualidade suficiente para lutar de igual para igual contra o Chimaev, né? Lógico que assim, o Dricus não é campeão por acaso, não defendeu já o seu cinturão por acaso, é um cara grande, forte pra caralho, né? O maluco é um monstro, tem muito coração, é um vencedor, né? Já mostrou que sabe vencer, mas sendo bem sincero, né, cara? Lógico que dentro de um contexto ali em que a gente está falando só dos melhores, né, de cinturão do UFC, eu acho que o Dricus du Plessis, em alguns aspectos, ele é uma merda, cara. O maluco luta igual um bêbado. É até um pouco vergonhoso pro esporte um cara lutando daquele jeito ser campeão, me desculpa, né? Me faz até questionar muito uma ideia que muita gente tem, e que não é só com MMA, é com qualquer esporte, né? Aquela coisa do esporte evolui, né? Sempre. Então, o lutador de hoje vai sempre bater no lutador de ontem. O campeão de hoje vai ser sempre melhor do que o campeão de ontem. Eu discordo dessa ideia. Sim, o esporte evolui, mas é uma coisa muito mais de tendências e que tem nuances. Não é uma coisa tão simples de, porra, qualquer campeão de hoje venceria qualquer campeão de ontem. Até porque depende da época, né? Tem lutador que era campeão há nem tanto tempo. Como é que o esporte evoluiu tanto assim? Estou falando do Royce Gracie, do Mark Coleman, ok, né? Mas assim, me desculpe, mas se você coloca o Dricus du Plessis lutando da forma como ele luta para enfrentar um Anderson Silva no auge, o Anderson Silva teria uma chance enorme de nocauteá-lo no primeiro round. Enorme, não tem nenhuma dúvida disso, né? Assim, o Dricus du Plessis poderia vencer essa luta? Claro, né? O cara é muito grande, forte pra caralho. E esse é um aspecto mesmo que a evolução do esporte funciona muito aí, porque realmente, se a gente pegar o tamanho dos lutadores no passado, assim, a tendência é que a galera vá conseguindo cada vez mais cortar peso de formas incríveis e que os caras de uma divisão hoje sejam muito maiores do que eram no passado, né? Então, assim, o du Plessis é muito grande, muito forte, poderia derrubar o Anderson e finalizar, né? Como ele fez com a Adesanya. Mas eu acho que é bom destacar que o Anderson era um lutador mais difícil de ser finalizado do que é o Adesanya, né? É um lutador que tinha mais ferramentas na luta de chão do que tem o Adesanya e era também um lutador mais perigoso em pé
do que é o Adesanya. Acho uma coisa também importante de se destacar, né? E acho importante também salientar que sim, eu acredito na evolução do esporte, mas eu acho que no MMA, principalmente, isso se manifesta de uma forma muito mais ligada à quantidade de lutadores de alto nível. Eu acho que hoje a gente tem uma quantidade de lutadores de alto nível muito maior, né? Eu acho que para um lutador entrar no UFC hoje e escalar os rankings é muito mais difícil, muito mais demorado, né? Você conseguir uma disputa de cinturão hoje do que era no passado, né? Tem muito mais gente boa hoje, né? O mar é muito mais cheio ali de lutadores de alto nível, mas eu acho que ali no mais alto nível essa diferença muitas vezes não vai ser tão grande assim e dependendo de quem que você está falando não vai nem existir, né? Porque eu acho que essa comparação tem que ser sempre feita caso a caso. E eu acho que o Du Plessis é um ótimo caso, porque me desculpe, mas se você assiste o Dricus Du Plessis lutando e você acha que isso é epítome da evolução do esporte, cara, desculpa, né? Sean Strickland é outro também. Porra, desculpa. Assim, achar que não teria como o Anderson Silva ganhar desses caras, né? Mudando até de divisão. Jorge St-Pierre, lutador de uma técnica, um lutador completo, absurdamente, né? Agir como se ele não tivesse como derrotar um Jack Della Maddalena, um Belal Mohamed. Vamos para o heavyweight. Heavyweight é fácil, né? É uma divisão que evolui muito mais devagar que as outras, né? Até outro dia o Cyril Gane, que é um dos melhores heavyweights, né? Um dos heavyweights mais completos e atléticos, estava disputando cinturão aí contra o John Jones e a gente viu o que aconteceu, né? Alguém tem dúvidas de que um Caim Velasquez no auge teria grandes chances de atropelar o Cyril Gane? Alguém tem alguma dúvida disso? Então, assim, eu acho que essa coisa da evolução do esporte não é tão simples, né? Existem nuances e a gente tem que analisar caso a caso, né? Falei tudo isso só para esculachar o Dricus Du Plessis e seria muito engraçado, né? Se nessa luta desse final de semana o Du Plessis, no fim das contas, vencer, né? Aí com um nocaute, com um golpe de bêbado aí para cima do Chimaev. E é possível que aconteça, né, cara? Porque esporte é isso, luta é uma coisa muito louca, né? E a vida é louca também. Então, assim, eu vou me surpreender se isso acontecer, mas pode muito bem acontecer. Eu posso estar completamente errado, já estive errado sobre muitos lutadores, né? Posso estar supervalorizando o Chimaev, posso estar subestimando o Dricus Du Plessis, né? Mas eu acho também que entender de esporte não é conseguir prever o futuro, né? É saber analisar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer e aprender também com as coisas que acontecem, né? Então, é isso. Quem estiver assistindo esse vídeo, acho que não vai ser muita gente, porque esse é meu primeiro vídeo, mas se gostou, curte, né? Se tem alguma coisa aí a adicionar, comente. Se achou que eu só estou falando merda aí também, por favor, comente, diga o que você discorda. Eu gosto muito desse tipo de discussão. E é isso, esse foi o meu primeiro vídeo, de muitos que ainda virão. Valeu, grande abraço.